Olá, esse vídeo é sobre as melhorias que realizamos no demonstrativo IPV. Então aqui, para quem já utiliza, né, ou não, aqui nós temos clicando nos totais, a gente consegue ter um demonstrativo aqui do resultado dessa venda. Voltando um pouquinho aqui atrás, um pouquinho no tempo, o que seria aqui no então, o IPV? Então no produto, para quem utiliza, né, você pode utilizar aqui um markup, um índice de preço de venda, e um ICF, que é um índice de custo fixo. O sistema vai pegar esse custo, vai aplicar esse multiplicador para chegar num custo, que você pode agregar, por exemplo, 5% no teu custo, sempre, por exemplo, e esse custo você pode multiplicar pelo IPV e vai te dar teu preço de venda, né? Esse preço vai ser calculado em tempo real na venda aqui. Bom, ao montar o preço de venda, o sistema que ele traria, que nesse caso que é um exemplo, né, mas ele traria toda a parte de custo aqui desse produto, vezes o ICF, vai me trazer o custo de venda, o custo, né, e aqui vezes o IPV para trazer o preço de venda. Nesse caso aqui, esse produto nós colocamos aqui um custo manual nele, de R$10 só para fazer demonstração. Bom, como eu monto esse IPV? Então nós temos aqui em comercial variáveis IPV, a gente tem essa tela que nos auxilia a montar esse markup, né? Então aqui você pode lançar, por exemplo, aqui, ó, lucro, despesa fixa, frete, você pode lançar tudo que você quiser, você inclui esses itens aqui, né? E você define as alíquotas que você quer. Então você define no IPV, no markup e no índice de custo fixo, e ele vai te transformar isso no multiplicador. Então se você pegar teu custo, multiplicar por esse valor, ele vai chegar no teu preço de venda, tá? Que vai estar agregando então todos esses percentuais. Bom, até aí, isso já funcionava, né? A ideia, então, dentro da venda, a partir do momento que eu ponho o meu preço de venda aqui, a ideia era o sistema mostrar para mim aqui de trás para frente, vamos dizer assim, se realmente eu estou tendo o resultado que eu previ aqui, que eu configurei nas minhas variáveis IPV. Então, o que ele faz aqui? Ele me mostra que o custo dessa venda, ele mostra que o que eu agreguei de IPV, que no caso foi despesa fixa e frete, 15 mais 3%, menos o preço, o valor total da venda, né? Ele vai me dar o que sobrou, que é o custo, que deu os 9,98%, que arredondando aqui os 10%, é o que eu tinha programado. Então, tá tudo ok. Ele me dá aqui também no demonstrativo o mínimo que eu posso vender com lucro, que é esses 16,62, ou 63, né, arredondando, e o mínimo sem lucro, 12,84. Isso aqui é interessante, se de repente você estiver trabalhando com desconto, vamos dizer, eu vou dar um desconto de 10%, o meu lucro caiu para 1,98%. E ele mostra aqui, ó, você deveria ter vendido para ter os 10% por 14,63, e agora, se você quiser zerar o teu custo, teu lucro, quer dizer, se você zerar o lucro, você poderia vender por 12,84, sem lucro nenhum, tá? Aqui é só uns indicadores aqui, só uns demonstrativos. Bom, vamos voltar aqui, vamos tirar novamente o desconto. Bom, uma das grandes alterações, novidades aqui na tela, é que agora, além de você poder manipular aqui os percentuais, por exemplo, né, vamos dizer que se eu fosse vender se fosse fazer essa venda aqui com 5% de lucro, por exemplo, né, se eu fosse fazer com 5% de lucro, quanto seria o preço, né? É, na verdade, aqui, o lucro aqui, na verdade, ele não vai mudar, tá? Aqui ele não vai mudar, porque ele sempre vai ser o lucro, sempre vai ser o que vai sobrar. Então, vamos voltar aqui. Se eu quisesse trabalhar aqui com 5% de despesa fixa, por exemplo, vamos gravar aqui. Ó, quanto que seria? Eu poderia vender por 12,84 se eu tivesse com 5% de despesa fixa. Entende? Então, e eu estou vendendo por 14,62, se eu continuar vendendo por 14,62, eu tenho 19% de lucro. Então, isso aqui serve para isso, para você ir manipulando os dados e ver em tempo real quanto que seria teu resultado se você modificasse essas variáveis, tá? Bom, mas vamos lá. Uma das grandes alterações agora é que através disso aqui você pode manipular também teu preço de venda, tá? Isso não acontecia. Então, por exemplo, eu quero cobrar mais 2% de embalagem, por exemplo, nessa venda, né? Eu já deixei de propósito esses campos aqui com zero, que são campos que eu posso usar em tempo real, né? Então eu não estou agregando nada no meu preço padrão, mas eu quero agregar 2%. Coloquei 2%, atualizei. Vamos lá, 2%, atualizar. Alterações salvas. Então, se eu agreguei 2%,
eu continuo vendendo pelo mesmo preço, obviamente meu lucro vai cair, né? Caiu para 7,98. Mas o que ele fez aqui de interessante é que ele vai alterar para mim meu preço tabela em tempo real aqui, ó. Coloquei mais 2% e ele vai, deixa eu fechar a tela aqui. Se eu atualizar aqui, ó, ele sugeriu meu preço tabela, então se eu quiser agregar 2% para R$15. Ele aumentou meu IPV, 1,42. Então o IPV que ele aumentou aqui, ele vai aumentar aqui também, tá? Ele já aplica no preço. E aí, obviamente, como eu estava vendendo pelo meu preço anterior, ele vai me dar um desconto, né? Então, se eu zerar esse desconto aqui, agora eu continuo lucrando meus 10%, porém agreguei mais 2% no meu IPV em tempo real no meu produto, tá? Eu posso definir que qualquer um desses itens aqui possa alterar em tempo real o meu preço tabela. Para isso, foi criada uma nova coluna aqui em montagem IPV, que é essa coluna aqui, altera preço. Então, você pode definir quais desses itens você pode definir como alteração de preço. O que altera preço, ele vai alterar o preço tabela. Se você colocar para não, você pode simplesmente mudar aqui, você vai ver as mudanças no demonstrativo, porém, teu preço não muda, tá? Bom, essa é uma das grandes alterações, que pode alterar diretamente o IPV. O ICF funciona igual. Então, vamos aqui, eu vou colocar, vamos dizer que eu quero agregar mais 5% do meu custo. Gravo. E se eu atualizar aqui, de 15 foi de 15,3, né, 0,3 estava dando, foi para 15,87, porque meu custo agora subiu mais 5%. Então meu custo aqui estava em 10,53, foi para 11,11, tá? Então também pode ser feito isso, por quê? Então ele mostra que tem um P do lado aqui, ó, são os itens que alteram o preço de venda, que são definidos aqui nesse campo. Outra alteração importante por exemplo, vamos mostrar aqui o campo de frete, tá? O campo de frete, ele tem esse C do lado porque agora ele é um campo calculado. Então, se eu vier aqui em 3% e quiser zerar, manualmente eu não consigo mais. A ideia agora é a seguinte, você define lá padrão no teu IPV 3%, já está embutido no teu preço, porém, se você vier aqui na venda e, no caso que teria que estar como emitente, né? Se está como emitente, ele vai manter os 3% aqui, se tiver como emitente, porque o frete é por tua conta, então você está cobrando o frete ao teu cliente. Porém, se você mudar aqui para qualquer outra opção, destinatário, sem frete, significa que esse frete já não é mais por tua conta, não é mais por nossa conta, então ele automaticamente deduz esses 3%, tá? Então, se eu for ver aqui no meu demonstrativo, ele zerou os 3% automaticamente, tá? Coisa que não acontecia antes. Antes você tinha que vir aqui manualmente e alterar. E além dele fazer isso, ele veio aqui e mudou meu preço. Ó, veio para 15,22. Por que ele alterou para 15,22? Porque ele mudou automaticamente o meu IPV, tá? Então esse IPV que está aqui, ele já está aplicando aqui. Bom, essa foi uma das alterações importantes. A outra alteração importante você pode criar uma taxa financeira aqui para agregar no teu IPV. Então foi criado aqui em financeiro, portadores a receber, nós criamos agora uma coluna aqui, acréscimo IPV, tá? Pode ser editado por aqui também. Então significa que, dependendo do tipo de portador que você mudar, ele pode acrescer mais ainda o teu preço, desde que o campo esteja P, né, para alterar preço, né? Então, taxa portadora eu coloquei aqui que sim, altera preço. Se eu colocar que não vai alterar preço, ele só vai me diminuir meu lucro no demonstrativo, mas não vai me alterar o preço aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui em pagamento. De acordo com o portador, ele já mostra para mim qual que vai ser o acréscimo que ele vai fazer, ó. Então, se eu colocar aqui, estava como cheque que não tem nenhum acréscimo. Se eu colocar aqui a boleta vai crescer 10%, ao gerar parcela, ele já me dá a mensagem que foi crescido 10%. Então, só voltando aqui em pagamento, então, obviamente, ele já alterou para boleto bancário, né? Se eu voltar aqui em produtos e eu atualizar aqui, o meu preço já foi para R$17, óbvio, né? Que aumentou aqui 10%, né? A gente colocou um valor alto aqui só para ilustrar, né? Então, e ele já me mostrou automaticamente, já me incluiu os 10% aqui, ó, tá? Vamos fazer outra simulação. Pagamento, vamos colocar aqui 15%, né? Cartão de crédito. Já foi acrescido 15%. Então, se eu vier aqui, ele já muda automático para 15% e já muda meu preço de venda aqui também, meu preço tabela. Ele não muda o meu preço que eu fixei na mão, tá? Aí ele só vai aumentando o desconto e, obviamente, vai diminuindo meu lucro. Eu já estou tendo prejuízo aqui. Bom, aqui no caso, para
a gente mostrar aqui uma última opção, se eu também voltar num portador que é 0, não tem nenhum acréscimo, ele vai me tirar qualquer acréscimo que tenha sido colocado, tá. Então zerou aqui novamente, voltei a ter lucro e ele voltou a diminuir meu preço tabela aqui. Uma das implementações que nós queremos fazer para futuro é que seja possível, já de acordo com o desconto, seja possível inclusive até zerar o desconto automaticamente, de acordo com alguma configuração, né, para que ao alterar a tabela ele já altere os preços. São melhorias que pode ser feitas para o futuro. E para finalizar, nós temos também a opção aqui retornar valor padrão, tá, eu clicando nele, ele volta todos os valores que configurados padrão aqui na nossa configuração aqui de variáveis, né, então ele volta à minha configuração inicial, né, trazendo aqui como era inicialmente, tá. E aí, no caso, eu posso vir aqui e aplicar novamente isso nos produtos. Volto como estava antes, tá, os 14,62, que foi o preço inicial. Outra coisa importante também é que agora, como ao alterar os valores aqui, ele pode ser necessário mudar o preço tabela, então nós, ao digitar qualquer valor aqui, é obrigado a querer clicar em gravar e atualizar a alíquota. Inclusive, atualizar a alíquota está errado, que seria gravar e atualizar IPV, tá? Então, você é obrigado a clicar aqui. Se você não gravar, e você atualizar a tela ou sair da tela e voltar, ele vai zerar, ele não vai gravar, tá? Então, você tem que colocar aqui o valor e tem que clicar em gravar, tá? Outra coisa importante também é que qualquer que seja o IPV que você coloque aqui no produto, por mais que o IPV que você coloque aqui não seja exatamente o IPV padrão que você definiu, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui vamos definir um outro valor aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1,25. Então, ao alterar lá o IPV, ele já mudou o preço para mim aqui, né, naquele IPV de 1,25. E nesse caso, mesmo assim, se você acrescer aqui 2%, por exemplo, e gravar, ele vai crescer 2% no IPV de 1,25 e não no IPV que está aqui, tá? Ele mostra aqui que seria um IPV padrão da empresa, né, vamos dizer assim, porém você pode ter IPVs diferentes em cada produto, então qualquer alteração que seja feita, ele não é que ele vai aplicar esse IPV no produto, ele soma, adiciona ou subtrai no IPV que está no produto. Então, no IPV do produto aqui, ó, ele mudou para 1,28, que era 1,25 com os 2%. Aqui no geral com 42, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui com frete, com qualquer outra informação, qualquer outro valor que eu altere. Tá ok? Então esse foi o vídeo sobre as melhorias então nesse demonstrativo de resultado e até logo.